Olá pessoal, meu nome é Felipe, eu sou professor de Sociologia, Filosofia e de História também, e hoje eu queria apresentar para vocês alguns pontos gerais a respeito da prova do Enem com relação à Sociologia. O que de Sociologia a gente pode esperar nessa prova do Enem, aí carregada de expectativa, o que a gente pode esperar nesse ano de 2017, como que ela vai abordar os principais debates da Sociologia. Bom, para começo de conversa, a gente tem que olhar que a sociologia precisa ser abordada como uma disciplina nova. Uma disciplina nova tanto no sistema educacional brasileiro, como uma disciplina nova em comparação com as outras disciplinas mais conhecidas, a matemática, a física. A sociologia, a gente precisa olhar para a origem dela. Quando surgiu a sociologia e por que surgiu, para a gente começar a fazer alguma discussão. Sociologia nasce no século XIX, em pleno desenvolvimento da segunda revolução industrial, uma época de ascensão das novas formas de exploração dentro do uso de máquinas agora aperfeiçoadas, o desenvolvimento da eletricidade, o desenvolvimento de um capitalismo cada vez mais internacional, a formação de grandes conglomerados, todas aquelas características que a gente observa na segunda revolução industrial, o uso dos combustíveis fósseis, por exemplo. A sociologia nasce aí. Para quê? Para tentar solucionar os problemas dentro do ambiente urbano, as crises quanto à administração das cidades. Estudiosos, universitários, principalmente, vão apresentar para nós algumas resoluções. Um autor que é conhecido como precursor da sociologia é identificado como Auguste Comte, autor ligado ao positivismo. Uma tentativa da sociologia em fazer uma abordagem semelhante à abordagem feita pelas ciências naturais. Inclusive, discussão que foi presente nas últimas provas do Enem, apresentando ali uma questão falando sobre a metodologia de Durkheim. Durkheim é um autor que já é dado como um clássico da sociologia. Enquanto Auguste Comte era um precursor da sociologia, identificado como aquele que deu o termo sociologia pela primeira vez dentro de um ambiente universitário, o Durkheim era um seguidor, até um dado momento, da leitura feita pelo Auguste Comte, e o Durkheim vai desenvolver algumas técnicas a respeito da metodologia sociológica. Nestas técnicas, fica evidente para nós uma preocupação em Durkheim em definir qual é o objeto da sociologia, com o que a sociologia vai trabalhar. É fácil dizer que vamos estudar a sociedade, mas não é suficiente. Fica muito aberta a ideia de falar sobre sociedade, simplesmente. Discutir sobre sociedade é algo que pode ser até trivial. Muitas pessoas são capazes de falar sobre sociedade. Mas e agora, discutir a sociedade cientificamente. Esta é a ambição de Emile Durkheim. Vamos abordar a sociedade através de uma técnica. Dentre as técnicas de Durkheim, um autor que já caiu no Enem, inclusive fazendo aí um paralelo quanto à porcentagem de questões do Durkheim, é baixa. E isso pode significar ou a galera não gosta dele, ou há uma tendência de que o Durkheim apareça mais, sendo que no último Enem ele caiu. O Durkheim ele fala para nós sobre o fato social. O fato social, que é aquilo que pode ser dado como objeto da sociologia, é tudo aquilo que tem generalidade, externalidade e coercitividade. Acontece de modo geral na sociedade, não acontece de maneira localizada, concentrada apenas em um grupo, acontece de modo dispersa nesse meio social ao qual estamos estudando. É externo, advém de uma atividade que é externa ao indivíduo. É diferente você falar de uma atividade que é externa e uma atividade que é interna. Algo que é interno seria uma inspiração artística, seria os nossos impulsos biológicos, seriam nossas paixões, isso é interno. Caberia talvez o estudo aí para psicologia. Quando é externa ao indivíduo, a gente está falando de algo que pode ser dado como fato social. Então veja, tem que ter três características. É geral, é externo
e a coercitiva. Aí talvez uma das características mais marcantes na leitura do Durkheim sobre realidade. Para algo ser dado como fato social, precisa dessa característica, e quer dizer, o indivíduo é forçado a fazer. A consciência coletiva, as regras da sociedade, as sanções, sanções espontâneas, sanções jurídicas, elas forçam o indivíduo a agir de uma forma ou de outra. Então, os fatos sociais eles estão postos para nós. Não quer dizer que você vai fazer tudo o que é fato social. Exemplos: casamento, suicídio, estudo, educação. São fatos sociais e podem ser tema, podem ser objetos da sociologia. Mas quando a pessoa exerce, quando a pessoa ela vivencia, quando ela executa algo que é dado como um fato social, ela está fazendo devido a estas características e principalmente a coercitividade presente segundo a leitura do Durkheim. Então, o autor Durkheim, a gente vai caracterizar ele como um funcionalista. Dentre seus projetos, o Durkheim acreditava na possibilidade da harmonia social, opondo-se a uma sociedade com anormalidades, o que ele vai denominar de anomia social. A anomia seria, digamos, o problema, a desordem. Uma sociedade do século XIX, uma sociedade da segunda revolução industrial, obviamente marcada em muitos momentos pela anomia, miséria, desemprego, e várias dificuldades que a gente pode observar nos estudos em história, podem fazer com que a gente entenda aí as grandes preocupações do Durkheim. É um autor funcionalista que busca então o entendimento de uma harmonia dentro do meio social, um autor que vai trabalhar com uma valorização à estatística, uma valorização a número, uma valorização a aspectos mais objetivos da sociologia. Ele é um cara que rompe aquela ideia de alguns quando falam que a sociologia ela é opinião. A sociologia ela é aquilo que você interpreta. O Durkheim não era nessa linha. A leitura do Durkheim, que é uma das primeiras leituras sociológicas que a gente tem conhecimento, é uma leitura de objetividade. Ele queria sim fazer uma ciência social que se aproximasse do que a gente conseguia ver na leitura dos físicos, dos químicos e dos biólogos. Então a leitura do Durkheim era muito preocupada em ter essa contribuição. Bom, outro aspecto que a gente precisa destacar nesse autor, que pode ser também tema do Enem, é sobre um tratamento distanciado ou então um distanciamento objetivo que deve ser desenvolvido pelo pesquisador diante do objeto. E no livro Regras do Método Sociológico, o Durkheim vai apresentar para nós algumas orientações de como que a sociologia deve se colocar. Entre elas, a definição do objeto, um fato social, e é uma abordagem que deve ser ali buscada, que deve ser definida pelo pesquisador, quanto a um distanciamento. Como assim? Tratar o objeto de pesquisa como coisa. Vou fazer um estudo sobre menores abandonados. Vou fazer um estudo sobre o movimento sem terra. Vou fazer um estudo sobre a juventude em determinado bairro. Vou fazer um estudo sobre os políticos da minha cidade. Todos estes temas que eu venho a trabalhar na sociologia devem ser tratados de maneira distanciada. O que ele quer dizer? Nós sempre temos pré-noções sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre os membros da sociedade. Então, quando você vai fazer a pesquisa, você não pode colocar suas paixões nela. Tratar o objeto de pesquisa como coisa. Algo que é mais fácil para os biólogos, algo que é mais fácil para os físicos, provavelmente, uma vez que é meio incomum as pessoas se apaixonarem e terem pré-noções num estudo sobre o comportamento de um animal, sobre o comportamento dos corpos, sobre os objetos da física. É um pouco mais difícil ter esse tipo de inclinação. Agora, no caso da sociologia, o Durkheim estava atento a um risco de se misturar paixões, pré-noções com objeto de pesquisa. O distanciamento, então o objetivo, a coisificação do objeto de estudo é uma orientação dada pelo Durkheim. Outro ponto também se destaca no Durkheim, não apareceu no Enem ainda, mas pode ser destacado,
é relativa à questão da divisão do trabalho. Durkheim é um autor que vai ficar preocupado em analisar uma sociedade que existia antes do desenvolvimento da indústria, do grande aperfeiçoamento da sociedade europeia quanto a características tecnológicas, e essa sociedade na qual ele estava vivenciando. Sobre a questão da organização do trabalho, o Durkheim apresenta para nós alguns conceitos. Ele fala de solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. O que ele vai elaborar, o que ele vai identificar para nós? A solidariedade orgânica seria aquela sociedade onde as relações, a relação entre as pessoas é marcada por algo que envolve uma diversificação quanto ao exercício do trabalho, pegando aqui superficialmente a leitura. Uma sociedade como a nossa, você observa um número grande de atividades laborais sendo desenvolvidas dentro do mesmo espaço, dentro do mesmo território. Existem pessoas que trabalham com comércio, pessoas que trabalham com segurança, pessoas que trabalham com religião, pessoas que trabalham com educação. Então existe uma diversidade na atividade laboral. Esse universo de diversidade gera relações de interdependência. Nós, trabalhando em setores diferentes, dependemos uns dos outros no desenvolvimento desta solidariedade entre nós. A solidariedade ela é orgânica, ela é mais complexa, ela é uma solidariedade de diversificação na atividade de trabalho e, consequentemente, nós viveremos numa cidade, num universo, num espaço social, onde a diversidade de crenças, a diversidade de valores também será recorrente. Já na solidariedade mecânica, o Durkheim ele está abordando universos ou meios sociais onde a atividade laboral das pessoas, a atividade, o trabalho das pessoas não é muito diferente. Você pega isso em regiões rurais, a atividade das pessoas é muito parecida, é semelhante, ou algumas comunidades indígenas. A atividade exercida pelos homens e pelas mulheres pode ter alguma diferenciação, mas de modo geral, as pessoas têm atividades de trabalho muito parecidas, o que consequentemente forma um universo social muito mais marcado pela força da coercitividade, da normatividade, onde há ali uma homogeneidade muito maior. Esta simplicidade, digamos assim, desse universo de solidariedade mecânica vai levar o Durkheim a ter essa diferenciação, a apresentar para nós essa diferenciação. Falando, olha, existem sociedades onde a solidariedade é mecânica e existem sociedades onde a solidariedade é orgânica. De modo geral, no universo industrial, onde ele estava vivenciando ali no século XIX, onde ele vivenciava numa França em pleno desenvolvimento da indústria, ele falou que a solidariedade ela é orgânica, ela se restaura com uma diversidade maior, ela se refaz, ela muda. A metáfora do orgânico se encaixa ali para o Durkheim. E a solidariedade que acontecia antes, ou a solidariedade que acontece ainda em alguns lugares, ela tende a ser mecânica, quando no espaço a diversidade de trabalho ela acaba sendo menor e as pessoas têm mais crenças em comum. Elas são norteadas por valores mais parecidos. É mais ou menos disso que o Durkheim está falando para nós. Bom, esta seria uma abordagem sobre esse pensador, o Émile Durkheim, um autor importante e que pode cair no vestibular. Já apareceu algumas vezes no Enem e eu acho que é importante vocês ficarem atentos aí a estas noções. Muito obrigado.